Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Curitibando, e hoje a gente vai caminhar por um dos bairros mais bonitinhos aqui de Curitiba, que é o Mercês. E a gente já começa aqui com um dos seus pontos mais importantes, que é a paróquia de Nossa Senhora das Mercês, criada pelos freis capuchinhos ali no comecinho do século XX e que é hoje um dos símbolos do bairro. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a colonização do bairro e entender por que essa igreja é tão importante para o desenvolvimento do Mercês. Olha só, mais um pouquinho, a gente conta daqui a pouco mais um pouquinho sobre ela. Mas antes eu quero pedir para que você se inscreva aqui no Curitibando, caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro aqui do canal, que isso ajuda bastante a gente a continuar fazendo esse trabalho legal de divulgação da cidade, de compartilhamento de conhecimento e de visita a muitos lugares. Obviamente que o bairro ele não começou com a igreja de Nossa Senhora das Mercês, que é comandada pelos freis capuchinhos, como a gente contou naquele videozinho ali no começo do ano sobre a bênção dos carros que acontece toda a primeira sexta-feira do ano. Mas a chegada dos freis capuchinhos ali em 1921 e a construção, a finalização da igreja em 1929 foi fundamental para que o bairro se desenvolvesse, crescesse e passasse de uma comunidade agrícola para uma área mais urbana. A gente vai conversar sobre isso ao longo do nosso passeio. Olha só que lindo. Antes vamos admirar um pouquinho dessa belezura que é a igreja de Nossa Senhora das Mercês. Ela foi criada como igreja e depois elevada para a paróquia em 1951. Tem a tradicional bênção dos carros, como a gente comentou, e é um dos templos católicos que são mais conhecidos aqui na cidade, junto com a catedral e várias outras igrejas. O bairro do Mercês, ou das Mercês, como a gente chama, ele é bem grande. Ele divide ali com o centro, com o Pilarzinho, com o Vista Alegre. A gente vai falar sobre essas dimensões daqui a pouco. Mas antes vamos aproveitar um pouquinho aqui da nossa vista. A gente está na Manuel Ribas, que é uma das vias mais importantes aqui do bairro, e ela era conhecida antigamente como a Estrada de Santa Felicidade, justamente porque ela dá no bairro de Santa Felicidade, que é também um bairro de colonização italiana. A gente já vai falar sobre a colonização do Mercês e a gente vai entender por que os italianos foram tão importantes. Olha só. A gente vai andar em direção ao centro. Para a nossa esquerda, ou seja, para a nossa direita, na verdade, ficam as emissoras de TV e de rádio, porque ali é uma área muito alta. Então, para aquele lado ficam as emissoras de TV. E essa torre que a gente vê lá no fundo é a torre panorâmica, que a gente já mostrou aqui no canal. Tem um vídeo só sobre ela aqui no Curitibando. Olha só, vamos só olhar um pouquinho aqui com calma. Então, esse é o bairro do Mercês. Mercês, do latim, significa graça. Então, Nossa Senhora das Mercês significa, na verdade, Nossa Senhora das Graças. Olha só, mais um pouquinho daqui. E a colonização do bairro data de 1840, com a chegada dos imigrantes alemães, que começaram a
a construir as suas chácaras aqui, então na metade do século XIX, e a partir disso construíram uma cultura de... Vamos dar uma passadinha por aqui. Construíram uma cultura de ferraria e também de carpintaria, além de artesanato. Era uma comunidade que começou pequena e foi se expandindo. Por isso que eu falei ali no comecinho do nosso vídeo que o bairro do Mercês, ou das Mercês, ele era uma comunidade agrícola. Ele não nasceu como essa expansão da região central. Pelo contrário, a gente precisa lembrar que Curitiba, nessa época, ela era dividida em 27 quarteirões. E aqui era o quarteirão conhecido como Quarteirão de Nossa Senhora das Mercês. Com os alemães já assentados aqui na região, em 1870 chegaram os poloneses, que também se dedicaram à agricultura, na verdade à pecuária, sobretudo o gado leiteiro. E também outros afazeres dentro da questão agrícola, ou seja, ainda estava longe daquela Curitiba que começava a se desenvolver, começava a criar, a se tornar uma metrópole em alguma medida, como a gente viu lá no vídeo sobre a Praça Tiradentes. Então, o bairro das Mercês começou dessa maneira. Então ele começou como fundamentalmente agrícola, e ele é engraçado porque ele, por estar tão próximo do centro, ele é também um bairro, como a gente pode ver, olha só, muito residencial. Ele é um bairro bastante residencial. Mas também, igual ao Água Verde, bastante arborizado. Isso é uma característica de alguns bairros aqui de Curitiba, principalmente os mais antigos, que são bairros que conseguem conjugar tanto essa cultura do cuidado com a natureza, quanto essa habitação antiga e também as habitações mais modernas. A gente acabou de ter uma tempestade aqui na cidade, então a gente está agora com 27 graus, está um pouquinho nublado, é muito provável que chova de novo. A gente vai caminhando. Então, nesse primeiro momento, enquanto Curitiba se desenvolvia, havia deixado de ser o Paraná, havia deixado de ser província de São Paulo fazia pouco tempo, Curitiba passava por essa transformação em que tentava abandonar um pouco esse aspecto ainda da vida bucólica do campo para ganhar áreas de maior modernização, que é um pouco do que a gente vê ainda aqui na cidade, aqui principalmente nessa região. Olha só como é essa área aqui. Então, o Mercês, ele não é um bairro que ele vai figurar nos mapas turísticos, apesar de ter a Torre Panorâmica, que é uma visita quase obrigatória para quem vem a Curitiba. Ele fica muito próximo do Parque Tingui, ele fica muito próximo do Parque Tanguá, da Pedreira Paulo Leminski, da Ópera de Arame. Então ele é um bairro que você pode, se está hospedado no centro, rapidamente chegar a esses espaços nessa região da cidade. Então isso também é importante. E é um bairro residencial muito legal, já bastante
consolidado e também aí um dos queridinhos e charmosos da cidade. Também fica próximo ao Bosque Alemão, então, como eu falei, fica ali para a região da Vista Alegre. A região de lá, que agora ficou para trás, que é a região mais alta, veja que a gente está descendo, eu ia subir, mas imagina para subir isso aqui como ia ser difícil, né? Então eu resolvi descer. Então, essa região lá mais alta é, como eu falei, onde abrigam as TVs, é lá que estão as afiliadas das grandes emissoras nacionais, as rádios, fica tudo lá, porque é realmente muito alto. Então, se você vai ali para a região da Rua Jacarezinho, por exemplo, você consegue achar boa parte dessas emissoras. Vamos virar aqui. Então tá, a gente tem ali então a chegada dos alemães na década de 1840, em 1870 chegam os poloneses e no comecinho do século XX chegam os italianos, e é aí que a cidade, é aí que o bairro deixa então de ter aquela proeminência, do agrícola e começa a se transformar. Por quê? Porque os italianos que chegam, eles, apesar de terem a agricultura também como força econômica, eles passam a trabalhar muito também com o comércio. E eles administram armazéns de secos e molhados e tudo mais. Olha só que lindinho esses sobrados em estilo francês. E eu acho muito charmoso. Olha só, o que vocês acham? Então os italianos chegam com esse ímpeto empreendedor também. Não que os alemães e os poloneses não tivessem, porém muda um pouco essa configuração econômica da cidade, do bairro, para ser mais exato. Isso faz com que as coisas mudem um pouco. E é aí que chegam, então, os freis capuchinhos que a gente falou ali no começo do vídeo. Eles começam a chegar em 1900. Deixa eu só mostrar para vocês. Olha só que legal esse castelinho. Aqui, ó. É das coisas legais que a gente encontra aqui nas Mercês. Vou ajustar um pouquinho aqui. É das coisas legais que a gente encontra aqui nas Mercês. Então, tem essa reconfiguração, a chegada dos freis capuchinhos e a construção da igreja ali a partir de 1921, um pouquinho depois, e a sua conclusão em 1929. Deixa eu só mostrar para vocês como é a rua em que nós estamos. Legal, né? Por isso que eu falo que é um bairro bem residencial, apesar de estar do lado do centro. Então começa essa devoção à Nossa Senhora das Mercês aqui no bairro. São feitas procissões, são feitas várias homenagens, e o bairro passa a carregar não só o seu nome, ali como quarteirão, um dos 27, mas também passa a usar isso como identidade. Olha só que legal esse predinho também. Motivos quase que germânicos. Vamos lá. Então a gente tá chovendo um pouquinho aqui, mas não muito. A única coisa que eu presto atenção é na calçada para ela não ficar muito escorregadia e não ter perigo de eu cair, mas está bem tranquilo. Hoje, claro, a gente está gravando um domingo à tarde também, então isso ajuda o bairro a estar mais tranquilo. Olha só, essa ruazinha bem bacana, bem
ruazinha de bairro residencial. Vamos lá, vamos descendo mais um pouco. Então, o bairro do Mercês, ele passa a ter essa nova experiência de ocupação. Se até então, até ali o começo do século XX, ele tem esse caráter agrícola, pecuarista e dessas atividades manuais, com a chegada dos italianos, ele se reconfigura para ter essa presença maior do comércio e desse desenvolvimento econômico novo, que vai acompanhando aquela proposta de Curitiba do começo do século XX de também se transformar em uma cidade moderna. Vamos lembrar, o Paraná deixou de ser província de São Paulo em 1853 e se torna um estado, uma província autônoma, então, autônoma em relação a São Paulo, mas claro que respondente ainda à República, respondente ainda ao governo, a República não, né, ao Império, respondente ainda ao governo central, ainda não era República. Mas, e ele começa a ter essa mudança e esse caráter mais expansionista. Antes disso, vamos só dar uma olhadinha aqui no que a gente tem lá para cima. Olha só que legal. Muitas árvores, como a gente comentou, ó. Muito bacana. Então, ele passa a ter esse caráter expansionista. Eles começam a se transformar nessa Curitiba, começa a dar os primeiros passos para essa Curitiba mais moderna, essa Curitiba que então deixa de lado esse caráter de província e começa a ter um olhar mais autônomo mesmo. Olha só. Uma das coisas legais de a gente passear por esses bairros mais antigos são essas casinhas que a gente encontra como presentes mesmo. Olha só que lindo. No nosso caminho. Aqui também. Aquele prédio que a gente vê lá no fundo é o Palácio das Comunicações. Lá, ó. Lá. É o Palácio das Comunicações. Que fica também na Manuel Ribas, mas mais acima. Então, antes da igreja, mais próximo do reservatório do Alto São Francisco, que é um reservatório antigo, mas que ainda está em atividade aqui em Curitiba. Ele só foi esvaziado em 2009 ou 2010, e o próximo está programado só ali para a década de 50 desse século, ou seja, vai levar um tempo. Mas por que eu estou falando isso? Porque dentro desse reservatório, ali onde fica acumulada a água mesmo, existem vários afrescos, várias obras de arte adornando essas paredes. Então, é bem interessante parar para pensar que escondido entre as águas que abastecem a cidade, nós temos obra de arte. Olha só, mais uma casinha também antiga. É muito bonitinho a gente ver essas casas que contam a história. Conta pra mim se aí na tua cidade você consegue também encontrar essas casas que fazem parte da história. É fácil de encontrar, você reconhece, você aproveita para conhecer um pouquinho da história que vem delas. Como essa aqui, ó. Essa casa é uma casa de família polonesa. Como que eu sei? Pelos lambrequins ali em cima. Essas decorações. Isso é uma casa tipicamente polonesa.
Então, acaba que é uma parte da história que está aí, no nosso dia a dia. Eu queria justamente passar nessa praça, que é a Praça 29 de Março, uma referência ao aniversário de Curitiba. Eu queria justamente mostrar algumas coisinhas para vocês ali. Então conta pra gente como é que é essa relação aí na sua cidade das ruas, com as casas antigas. Como que funciona? Conta pra mim. Olha só. Essa praça, que é a Praça 29 de Março, antes, se você ainda não é inscrito no canal e chegou até aqui, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo já com a sua família, com seus amigos. Torne-se membro aqui do Curitibando, porque aqui você vê Curitiba por quem realmente conhece a cidade e também você vê uma Curitiba diferente. É uma Curitiba que você não encontra em qualquer lugar. Olha só. Essa então é a Praça 29 de Março, que tem esse nome por conta do aniversário de Curitiba. E aqui, olha só, adivinhem de quem são essas obras. Essa obra é do Poti. Olha só, é um mural que conta justamente a história do esporte aqui na cidade. E uma coisa bacana é que essa praça, ela pertencia à família Mann e depois ela passou a fazer parte do patrimônio de um clube de futebol. E o clube de futebol se chamava como? Poti. Se eu não me engano era Poti Sport Clube. Não sei se tem alguma relação com o nosso Poti, acho que não, mas que é uma curiosidade legal, vai me dizer. Olha só. A água tá suja porque, afinal, tem chovido muito aqui na cidade. A gente vai, olha só os prédios que eu comentei. A gente vai também, olha só, as árvores. A gente vai também tentar fugir um pouquinho dessa chuva. Vamos lá. Com certeza vai chover de volta. Quem acompanha o canal já percebeu que Curitiba é cheio de praças, parques, esses espaços ao ar livre. Hoje, realmente, o tempo não está dos mais bonitos, mas a gente não podia deixar de mostrar também essa Curitiba cinzenta, essa cinzitiba. É muito provável que se você vier para Curitiba, você vai pegar chuva e você vai pegar a cidade cinza. Antes de a gente terminar, só mostrar que tem um playground para as crianças e ali em cima uma quadra esportiva. Então esse é um dos pontos-chave desse lado do Mercês, que é um lado muito simpático, que ele já se expandiu bastante em relação à construção de prédios. O outro lado do Mercês, que é o lado das emissoras, vamos dizer assim, ele é um bairro muito mais residencial ainda. E ele é um bairro de alto padrão, enfim. Então, mas ele é um bairro muito mais residencial. Ó, a nossa querida Estação Tubo. Vocês querem um vídeo sobre como andar de ônibus em Curitiba? Deixa aqui embaixo nos comentários, então, que aí eu sei que vocês vão querer. Vamos lá. Vou tentar passar aqui. Então, deixa aqui nos comentários para mostrar pra gente. Aqui,
a gente vai descer a Visconde do Rio Branco. A gente já passou nessa rua, se você é atento aos nossos vídeos, em outros vídeos. A gente passou no vídeo sobre vale a pena morar em Curitiba, que a gente pegou um pedacinho do Mercês, e também no vídeo sobre Curitiba à noite, mas a gente passou em outros lugares da via, não nesse aqui. Então a gente vai descer ela um pouco, bastante. A não ser que chova, daí a gente tem que parar. Mas vamos lá. Então, o Mercês é esse bairro, que você tem toda essa confluência. De um lado, esse bairro extremamente residencial, em que você consegue ver essas casas antigas. Do outro, o comércio, os prédios e lá no fundo, o centro. Então você tem vários bairros num só. E aqui a gente chegou num dos pontos que para mim é um dos mais legais do bairro, que é essa rua aqui, ó, que é a rua Fernando Moreira. Por que ela é legal? Por conta dessas árvores que ficam aqui no córrego, na canaleta, no rio, né? Não é córrego. Que são os chorões. E ela é conhecida por todo mundo como Rua dos Chorões, justamente por essa característica peculiar. Então é bem interessante, bem legal de conhecer e de saber. Vamos andar mais um pouquinho por ela, que a gente tem no Mercês várias dessas pequenas travessas. Olha só, que saem então dessas grandes ruas e vão desses outros lados. Olha só, lá na frente a gente vai ver que fica ainda mais proeminente os chorões. E uma coisa interessante é o seguinte: os ônibus passam por dentro dele. Vamos lá. Ah, e essa rua também tem uma outra questão, que é a seguinte: ela lá na frente se torna a Padre Anchieta, e aquela que eu falei não é a Visconde do Rio Branco, me confundi. Agora eu não me lembro o nome daquela rua, mas não é a Visconde do Rio Branco, tá? Cometi esse equívoco, mas não é. Então aqui mais um pouquinho dos chorões, mas eu quero chegar ali onde ele abraça os ônibus. Olha só que legal. Olha só que bonitinho. Os predinhos. Aqui essa ruazinha também é bem bacana. Essa ruazinha assim faz a gente sair lá na Visconde do Rio Branco. Seria Desembargador Mota aquela ali? Eu acho que não. Porque agora me deu um branco. Qual rua é? Então, o Expresso, ele vem por aqui e ele passa ali por dentro dos chorões. É um bairro também com muita coisa. Olha aqui, as estações de bike, que a gente tem vídeo sobre elas aqui no canal, contando a nossa experiência, caso você não tenha assistido. Mas então, o que eu estava falando antes, que nossa, me perdi, era o seguinte: ela se torna Padre Anchieta lá na frente. Ela se torna Padre Anchieta lá na frente. A gente falou sobre ela no vídeo sobre o Bigorrilho. Olha só, vai passar o Expresso. Ali naquela árvore dá para ver como que é, mas lá na frente é ainda mais bonito, porque as árvores ficam bem em cima do ônibus. Olha só, mais um pouquinho de arte de rua.
aqui em Curitiba. E o Mercedes é essa coisa plural, como a gente tem mostrado, em que tudo acontece. Essa aqui é a Visconde do Rio Branco. Como pude eu me confundir desse jeito, não sei. Aqui ficava um bar chamado González e Garcia, que era um bar focado em bebidas, drinks e comidas espanholas. Era muito, muito, muito bom. Olha só, ali é a Rua dos Chorões, que eu comentei, em que o ônibus passa por dentro mesmo. Aqui é a Visconde do Rio Branco. Essa de onde veio o ligeirinho, Augusta Steffeld. E vamos atravessar rapidinho. Quem lembrar o nome daquela rua lá atrás, deixa aqui nos comentários, porque eu não me lembro. Olha só. Essa parte aqui da nossa... Para quem não conhece o sistema aqui de Curitiba, nessa canaleta aqui da esquerda, da nossa esquerda, vai passar, bem aqui, ó, vai passar o ônibus, ida e volta, e lá passam os carros sentido centro. Entenderam? É bem tranquilo, é assim que funciona aqui em Curitiba. Vamos atravessar até lá, porque eu quero mostrar uma última coisa para vocês, que também é algo bem legal. Vamos lá. A gente já está chegando no fim do nosso passeio. E aqui, acho que ficou bem claro como que é a Rua dos Chorões. É aqui que o ônibus passa. E pode ver, parece até cortadinho, cabelo cortadinho, sabe? Não é. Ele é aparado pelos biarticulados. Que vem, acho que é o... que passa aqui é o que? É o Campo Comprido? Se eu não estou enganado, Santa Cândida Campo Comprido. Agora já não me lembro mais também. Aqui é uma pensão. Mas olha só, ali dentro, que jardim bonitinho, tem uma estátua. Bem bonitinha. Parece uma pracinha particular. Olha só mostrar rapidinho para vocês. Eu passei muito por aqui trabalhando, então eu conheço essas peculiaridades. Me perco às vezes no nome de rua, mas lembro de outras coisas que são tão importantes quanto, ou até mais, que é justamente conhecer esses detalhezinhos. Eu quero só mostrar para vocês 2 painéis ali no final que mostram como Curitiba tem essa relação bem forte com a arte urbana. E eu quero também perguntar uma coisa. A gente está pensando em fazer um vídeo mostrando alguns prédios icônicos e importantes aqui de Curitiba, sobretudo dessa região central, fazendo esse passeio, mostrando, contando essas histórias. E um prédio, um desses, é justamente esse aqui da esquina, por isso que eu lembrei. Então, se você quiser conhecer a história desse prédio curvo aqui da esquina, deixa nos comentários um eu quero que a gente faz. A gente já está quase chegando no final. Olha só, tem um sebo aqui. Não conhecia esse sebo. Vamos lá. Então, se você quiser conhecer a história desse prédio curvo e de outros, é só falar. Aqui é Saldanha Marinho. Ela começa lá no Campina do Siqueira e vai até centrão. Então a gente já vai atravessar. Essa aqui é a Visconde de Nácar. Está aberto pra gente. Aqui, que depois lá na frente ela vai virar 24 de maio. Aqui é a rua
da rua 24 horas, ela está lá na frente. E também passa ali pela Praça Osório. E o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Esse painel do André Mendes, ali no fundo, aquele painel lá, bem bonito, é um painel recente da época da pandemia. O nosso prédio curvo, aqui, e esse painel que Curitiba produziu para homenagear os trabalhadores da saúde que aí lutaram com as suas próprias vidas durante a pandemia para que a gente pudesse ter condições de viver. Olha só. Então, é bem bacana. E aqui eu me despeço de vocês, deixo aquele convite mais uma vez para, se você ainda não for inscrito aqui no Curitibano, se inscrever, ativar o sininho, deixar um comentário sobre que outro tema, que outro lugar aqui da cidade você gostaria de conhecer. E claro, considere ser membro aqui do canal, tá certo? Pensa nisso com carinho, que a gente sempre vai ter um conteúdo bem legal, bem interessante sobre Curitiba e algumas redondezas. Olha lá o ônibus passando para você aqui no canal, tá certo? Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!